pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar fazendo então um pãozinho. Um pãozinho com um baixo teor de glúten. Não é um pão que não tem nada de glúten, né? A gente tem, e eu também trabalho com pães totalmente sem glúten, mas são pães um pouquinho mais difíceis de fazer, que exige um pouco mais de tempo, né? De conhecimento, a gente tem que se aprofundar, tem várias técnicas, vários macetes para fazer o pão sem glúten. Esse pão, ele é um pão bem simples, que qualquer pessoa pode estar fazendo, bem fácil de fazer, rápido, prático. Ele tem um pouquinho de glúten, ele vai sim um pouquinho de trigo, então para uma pessoa celíaca, né, ou que tem uma alta intolerância com glúten, não pode consumir, mas para uma pessoa que não tem uma intolerância muito grande com o glúten, ou uma pessoa que não tenha problemas com isso, pode estar consumindo tranquilamente. Por ele ter um baixo teor de glúten e ele ter muita quantidade de fibras, então ele fica um pão bem nutritivo, bem legal, muito melhor do que esses pães aí que a gente compra, né, no supermercado ou em padarias, porque ele fica um pão bem com bastante fibras, então ele não tem esse impacto, né, do pão refinado que a gente come, do pão francês tradicional. Ele não tem esse impacto do pão refinado no nosso organismo. E ele tem pouca quantidade de trigo. Nós agregamos também algumas farinhas que dão um alto valor nutricional nesse pão. Então, além dele dar saciedade, porque ele fica um pão bem integral, né? Ele tem pouco glúten, tem bastante fibras e é bem nutritivo. Como que nós vamos estar fazendo esse pão? Então, assim, eu vou dar uma dica para vocês. A gente pode mudar também essas farinhas que eu vou usar. A chave desse pão é 1/3 é farinha de trigo, tá? Eu uso a orgânica. E depois, as outras duas partes do pão são outros tipos de farinha. Então, a gente pode estar usando a farinha de coco, a gente pode estar usando... Tem várias farinhas, né? Farinha de coco, farinha de castanha, farinha de amêndoas. A gente pode estar trocando aí, misturando as farinhas. Nós vamos usar 1/3 de farinha de trigo. Eu uso a orgânica, mas tem que ser a branca, porque como as outras farinhas vão ser farinhas bem pesadas, se a gente usar a integral, ele fica muito pesadão. Então vai ter que ser a branca, né? Mas não tem problema, porque a gente vai colocar bastante fibra usando as outras farinhas. E as outras duas partes são as outras farinhas. Nessa versão que eu vou ensinar hoje, nós vamos usar a farinha de trigo, né? Esse 1/3. A outra parte vai ser farinha de aveia e a outra parte vai ser farinha de semente de abóbora batida. Então ele fica um pão bem nutritivo, com alto teor de zinco, de ferro por conta da farinha de aveia, de zinco por conta da farinha de semente de abóbora, um pão bem proteico, porque a semente de abóbora tem bastante proteína também, né? Com bastante quantidade de fibras, fica um pão assim excelente e fica muito saboroso. É as farinhas que eu acho a combinação que mais deu certo de todas que eu testei. Porque daí nós vamos estar usando a farinha de aveia, que é bem leve, né? Ela é bem leve. E a farinha de semente de abóbora, ela é um pouquinho mais pesada, então, mas daí a gente dá esse equilíbrio. Porque o que acontece? Se nós colocar duas farinhas pesadas, vamos supor, farinha de semente de abóbora e farinha de amendoim, aí vai ficar muito pesado, né? Então ele tem mais dificuldade para crescer. Então aí eu usei uma farinha mais suave, né? Que é a farinha de aveia, e uma farinha um pouquinho mais pesadinha, que é a farinha de semente de abóbora. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu arrumar aqui a câmera para estar mostrando para vocês os ingredientes. Acho que eu vou mostrar assim mesmo, depois eu arrumo ela para nós começar a fazer a receita. Então, a farinha de trigo, eu vou usar essa daqui, tá? Ela é branca, mas ela é da Ecobio, então ela é uma farinha orgânica, tá? A gente encontra em lojas de produtos naturais, em cooperativas, né? Aqui em Erechim eu encontro ela aqui na cooperativa onde tem a feira do produtor. Então, eu gosto muito dessa linha da Ecobio. É bem importante a gente estar usando alguma coisa orgânica, já que a gente vai fazer um pão bem nutritivo, então a gente quer que ele realmente tenha nutrientes e não tenha toxinas, né? Então, tudo que der para utilizar orgânico, melhor. Então, nós vamos usar essa farinha aqui.
A farinha de aveia também tem dessa marca aqui, da Ecobio também tem a farinha de aveia orgânica, mas como não tinha mais, eu acabei pegando da Mãe Terra. Então eu vou usar da Mãe Terra, a farinha de aveia orgânica também, só que ela é um pouco mais cara da Mãe Terra, mas tem da marca Ecobio também. Então vou usar farinha de trigo, farinha de aveia, vou usar a sementinha de abóbora. Então essa daqui a gente encontra em lojas de produtos naturais, né? Eu dou uma leve torradinha nela antes de fazer o pão, acho que fica mais saborosa. Então eu aqueço um pouquinho o forno, deixei ela assim, só tem que cuidar porque ela queima bem rápido. Então deixei ela uns minutinhos no forno quente, sabe? Cuidei assim para que ela desse uma leve torradinha e não queimasse. E agora eu vou bater ela para fazer a minha farinha, então. Uma dica é usar a semente de abóbora assim, levemente torrada com salzinho como aperitivo. Você pode estar comendo como se fosse comer amendoim torrado, sabe? Porque ela é rica em nutrientes, né? Principalmente em zinco, rica em proteína. É uma coisa bem gostosa para saborear, então você dá essa torradinha assim com salzinho, guarda num vidro, pode comer de aperitivo. Essa é uma dica legal. E agora daí eu já tenho a minha que eu torrei esses dias, então eu vou bater ela para fazer a farinha para colocar no nosso pão. Mas o que que eu vou precisar? Então essas 3 farinhas que eu vou usar, aí eu vou usar um fermento para pão, esses fermentos biológicos seco, né? Você compra assim um sachêzinho pequeno ou tem um pouquinho maior. Usar um sal. Vou precisar um pouquinho de azeite de oliva, qualquer azeite de oliva, e uma água morna. É só isso que nós vamos precisar. Então, vamos lá para a nossa receita. Voltando aqui, pessoal, então até que eu arrumava a câmera aqui para vocês para direcionar na bancada, eu já aproveitei para nós ganhar tempo e já bati aqui, ó, a semente de abóbora. Olha como é que ela fica então, ó. Fica uma farinha, né? Farinha de semente de abóbora. Cuidar para não bater muito, para ela não começar a soltar o óleo e acabar virando uma pasta, né? Então ela tem que virar uma farinha, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar uma xícara grande, ó, o tamanho da minha xícara, aquela xícara grande, não uma xícara pequena, né? Ou se for, você vai colocar todas a mesma medida. Então, se você escolher uma xícara menor, vai ser mais ou menos todas a mesma medida. Então, uma xícara grande de farinha de trigo, tá? Uma de farinha de trigo. Uma grande de farinha de aveia. Além de tudo, esse pão ele não vai todas aquelas outras, eu costumo dizer, porcariazinhas, né? Que tem nos pães comprados, melhorador de farinha e etc, né? Conservante. E ele fica um pão bem nutritivo, que agrega valor nutricional, né? Feito por você, você sabe o que tem dentro. Um pão rico em fibras, então por ele ser rico em fibras, ele também tem um outro impacto no metabolismo. Ele não faz picos glicêmicos. Então a gente colocou aí uma xícara de farinha de aveia, uma xícara de farinha uma de farinha de aveia e uma de farinha de trigo, né? A semente de abóbora, no começo eu fazia assim, uma xícara de semente de abóbora, né? Fazia uma por uma, bem certinho. Uma de trigo, uma de aveia e uma de abóbora. Só que a semente de abóbora, ela é meio pesadinha, né? Então acaba ficando um pão um pouco mais pesado. Então eu diminuí agora um pouquinho. Eu faço, olha, eu boto em torno de meia xícara de farinha de semente de abóbora. Até vou tirar um pouquinho aqui, que eu até acho que eu coloquei um pouquinho demais. E depois o resto, ó, meia xícara de farinha de semente de abóbora e o resto eu completo com a farinha de aveia mesmo, que deu uma farinha um pouquinho mais leve. Em vez de fazer bem certinho aqui, deixa eu pôr mais um pouquinho para completar aqui, terminou. Então tá, foi uma xícara de farinha de trigo, uma de farinha de aveia e essa daqui foi meia xícara de farinha de semente de abóbora e meia xícara de farinha de aveia, mais meia de farinha de aveia, né? Então foram 3 xícaras de farinhas. Aí
eu vou colocar o sal. Quanto de sal? 1 colher de sobremesa de sal. Um sal de qualidade também. 1 colherinha de sobremesa de sal. Pronto. Fermento. Fermento biológico seco. Vamos colocar 1 colher de sopa bem cheia. Então, 1 colher de sopa bem cheia de fermento. Não dá bem um sachê desse daqui, mas dá quase. Ó, 1 colher de sopa bem cheia de fermento biológico seco. Vamos misturar os ingredientes secos, né? Colocamos a farinha, o sal, o fermento. Mistura bem os ingredientes secos. Agora nós vamos adicionar água. 1 xícara de água morna. Importante que essa água esteja morninha, não pode estar muito quente e nem gelada. Levemente morninha. Eu botei um pouquinho de água quente. Ó, a xícara essa não precisa ser bem cheia, tá? De água. Pode ser assim, faltando um pouquinho para completar ela. Água morninha. Azeite, um pouquinho de azeite, 1 fio de azeite. Ó. Daí, em média, isso daqui dá mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Eu já vou ter também a gordura aqui da semente de abóbora, né? Que ela solta um pouco de gordura. Vou mexer isso daqui. E depois vou achar o ponto da minha massa. Tem que ficar como massa de pão, tá? Se ficar molinha, você vai adicionando um pouquinho mais de farinha de trigo, daí até chegar ao ponto da massa de pão. Então, você pode adicionar a farinha de trigo. Ó, ela vai dar, praticamente vai dar o ponto, mas vai ficar ainda um pouquinho grudentinha. Aí a gente vai adicionar um pouquinho mais de farinha de trigo. Calma aí. Esse pão é bom porque eu aprendi esse pão aqui com a doutora Amaranta. Então, ela que me ensinou, assim, ela não fazia com essas farinhas, ela fazia com outros tipos de farinha, mas ela me disse, Fran, é assim, 1/3 de farinha de trigo e o resto você escolhe outras 2 farinhas. Cuida para não ser 2 farinhas muito pesadas, né? Bota uma um pouquinho menos pesada e uma um pouquinho mais leve, né? E uma mais pesadinha. E sempre uma farinha que tenha um pouquinho de gordura. Então, por exemplo, eu uso a semente de abóbora, mas fosse a farinha de aveia, também poderia ser no lugar da farinha de semente de abóbora, que também é uma oleaginosa e também tem um pouco de gordura. Aí você vai amassando, ainda tá um pouquinho grudentinho, ó. Importante, amassar bem. Amassar bem, por quê? Porque o glúten, ele é ativado, né? Esse pouquinho de glúten que a gente colocou, mas ele vai ser ativado com o ato de amassar. Então, é isso que faz com que ative. Então, como já é botado pouca quantidade de farinha, né? Quanto mais a gente amassar, sovar a massa, melhor ele vai ficar. Agora ficou o ponto. Então, a gente sova, 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 sova. Bastantinho. Assim. Agora, eu já posso tirar da bacia, que eu já tô com a minha mesa limpinha. Eu já limpei antes. Vou fazer como fazer pão mesmo, né? Vou amassando. É bem facilzinho esse pãozinho. Nuns minutinhos. Eu boto um pouquinho de farinha aqui pra... E vou amassar até a massa ficar bem lisinha.
Vou desligar aqui um pouquinho para não roubar o tempo de vocês, vou amassar um pouquinho mais e daí já volto aqui. Voltei aqui, pessoal, passaram-se uns 10 minutos, eu amassei bem, agora nós vamos ajeitar a massinha, então. Ó, para mostrar para vocês, ó, fica uma massa bem levinha, tá? Parecida com a massa mesmo de pão tradicional, né? Só com as pintinhas da semente de abóbora. Agora eu vou ajeitar a massinha. Olha, não precisa rolo, não precisa sovadeira, nada. É um pãozinho bem fácil de fazer. Não vai leite também, então já não tem nada de inflamar, assim, né? Além de um pouquinho do trigo, mas já não indo leite é uma grande coisa também. Então a gente ajeitou a massa assim, ó. Agora a gente vai enrolar em formato de pãozinho, né? Aqui. Vou apertando aqui ele. Vou ajeitar bem. Untar uma forma. Fazer bem assim para ele grudar as camadinhas. Pronto, ó, deixei ele assim bem gordinho. Untei essa forma, uma forma pequena de pão, então essa receita dá bem certo para um pãozinho, para uma forma de pão, né? Aqui uma sementinha. Untei ela com um pouquinho de óleo, vou colocar ele aqui e vou deixar o meu pãozinho crescer. Olhem como que ele tá na forma. Daqui um pouco, quando ele cresceu, eu vou voltar e vou mostrar para vocês como é que ele fica. Ele vai encher e vai pegar toda a forma. Vai ser a hora que eu vou colocar ele para assar. Então agora eu vou cobrir com uma toalhinha, vou deixar num lugar bem quentinho. Às vezes eu dou uma leve aquecidinha no forno, assim, só deixar o forno morninho, sabe? Mal e mal. Se é um dia frio, desliga o forno. E daí coloca ele ali dentro do forno enrolado num paninho e deixa. Então deixar num lugar quentinho assim, né? Ou se tiver bem quente o dia, só enrolar panos assim que ele fica quentinho, paradinho. Ele vai demorar aproximadamente 1 hora para crescer, tá? Depois que ele cresceu, que ele encheu a forma, daí nós vamos colocar ele assado. Aí eu volto aqui mostrar para vocês. Pessoal, aqui tá então o nosso pão, aproximadamente 1 hora ele demorou para crescer. Olha, encheu a forma, tá bem bonito, bem levezinho. Aí o que eu faço agora? Eu boto, para ele não fazer aquele cascão em cima, eu boto um fiozinho de azeite de oliva. E daí você pode espalhar com um pincelzinho ou até com a mão mesmo. Assim é só para depois ele não ficar muito cascudinho em cima, sabe? Então você espalha assim o azeitinho. E daí agora ele vai assar, então vai pro forno assar por aproximadamente 1 hora. Eu deixo ele no forno 1 hora em 300 graus. Depois que ele estiver pronto, eu vou mostrar para vocês ele assadinho. Aqui tá o nosso pãozinho, então, pessoal, olha, fica um pão um pouco mais baixinho, né? Mas ele fica bem macio, bem saboroso. Vamos cortar ele aqui para nós ver. Olha, fica bem maciozinho, ó. Dá pra ver a textura dele, bem saboroso. Fica tipo um bolinho assim, bem nutritivo. É uma delícia. Dá pra comer tanto com doce como com salgado, né? E esse daqui é um pão daí do bem, que tem bastante quantidade de fibras. E a gente pode estar comendo aí no café da manhã, na janta, um lanche da tarde, que vai só nos trazer benefícios. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Espero que vocês gostaram. Façam a receita, é bem fácil, não precisa ter experiência com pão para fazer. É super fácil, rápido, nos minutinhos o pão tá pronto. E é bem difícil de dar errado. Ele fica um pão mais baixinho, não é um pão
igual um pão tradicional, né, puro, farinha de trigo, que vai crescer, ele quase não tem glúten, mas ele fica bem macio, fica até bem diferente do que aqueles pães que é totalmente sem glúten, né, que eles são bem mais firmes. Ele fica um pão bem macio, bem gostoso. Ele não vai ser um pão crescidão, mas ele é um pão bem agradável para comer, com uma textura bem gostosa. Espero que eu pude ajudar. Se vocês gostaram, se puderem dar um like e compartilhar, né, esse vídeo para que esse conhecimento e essas receitas estejam chegando até mais pessoas. Também convido o pessoal, nós já temos a área de membros do canal, se alguém tiver interesse lá dentro da área de membros, a gente faz aulas bem mais específicas, a gente estuda de uma forma bem mais aprofundada, com um conteúdo bem diferenciado. Por uma mensalidade bem pequena por mês, você tem acesso a todo esse conteúdo, você pode estar assinando no momento que quiser e no momento que quiser parar também, é bem fácil, você só cancela a assinatura sem problemas nenhum. Se alguém quiser vir com a gente para a área de membros, também está convidado. Um abraço e até a próxima. Tchau!